E aí, pessoal, estamos de volta para a segunda parte da aula de úlceras pépticas. Iremos agora diferenciar a úlcera gástrica da úlcera duodenal. Elas têm características clínicas diferentes. Bom, a úlcera gástrica tem seu pico entre 50 e 70 anos, sem distinção de gênero. Normalmente a úlcera aguda fica confinada à mucosa e à submucosa, enquanto a úlcera crônica invade a musculatura da parede aí, podendo até perfurar. Segundo a classificação de Johnson, existe algumas regiões do estômago aonde tende a ulcerar com mais facilidade. Segundo ele fez uma classificação em 4 regiões aí. A Johnson 1, né, na região, na curvatura menor, próximo ao piloro. O Johnson 2, na curvatura menor e ou próximo ao piloro, aqui 2 centímetros, 3 centímetros do piloro. O Johnson 3, somente nessa região do piloro. E a Johnson 4, na curvatura menor também, mais próximo à região da cárdia. Essa classificação ajuda a decidir qual vai ser a conduta cirúrgica. O objetivo da nossa aula não é falar de quais são as técnicas cirúrgicas. A gente vai dar só uma passadinha rápida sobre isso aí. Bom, então qual que é a clínica da úlcera gástrica? É aquela que piora com a alimentação. Geralmente após 30 minutos, com episódios mais longos e graves do que a úlcera duodenal. Então aqui o ponto-chave é esse. É aquela pessoa que vai relatar para você assim: doutor, eu sinto muitas dores a hora que eu termino de alimentar. A hora que eu acabo de almoçar, passa um tempinho ali e começa as dores. Essa provavelmente seja uma úlcera gástrica. Associado a esse quadro, vai ter perda de peso, anorexia e vômitos. A pessoa, né, perde um pouco o desejo de alimentar, até porque esse desconforto que gera após a alimentação. O diagnóstico é através da endoscopia digestiva alta. É o exame de maior acurácia para o diagnóstico, tanto da úlcera gástrica quanto da úlcera duodenal. E tem uma vantagem aí, né, pessoal? Ele consegue observar através da biópsia possíveis neoplasias gástricas precoces aí que possa estar surgindo também. Temos outra técnica associada à biópsia, à endoscopia digestiva alta, que é o teste da urease. Mas a gente já falou dele na aula passada. Se você quer saber um pouquinho dessa técnica, né, assista a parte 1 desse vídeo. E quais são as indicações para uma endoscopia de controle na úlcera gástrica? Quando você vai poder indicar um controle através da endoscopia? Quando a pessoa apresenta sintomas persistentes, mesmo com relação ao tratamento, mesmo estando fazendo o tratamento. Quando ainda existe uma dúvida na etiologia. Em caso de úlceras gigantes. Biópsias não realizadas ou inadequadas, apesar que no Brasil, né, é realizado biópsia em toda endoscopia digestiva alta. Úlceras com suspeita de malignidade, endoscopia inicial por sangramento, né, fez endoscopia e teve sangramento, e fatores de risco para câncer gástrico são indicações para uma endoscopia de controle na úlcera gástrica. Aqui são algumas opções cirúrgicas. Tem a Bill-Holt 1, Bill-Holt 2 e a Hox em Y ou Y em Hox, que são 3 técnicas para no caso da úlcera gástrica, dependendo da sua localização e segundo algumas indicações clínicas aí, cirúrgicas, melhor dizendo, nós temos essas 3 técnicas aí, tá bom, pessoal? Sobre a úlcera duodenal, trata do tipo mais comum das úlceras pépticas, normalmente entre 20 e 45 anos, sexo masculino, e 95% dos casos das úlceras duodenais encontra-se até 2 centímetros do piloro. Bacana? O quadro clínico aí. O quadro clínico é aquela pessoa que apresenta dores, aquelas dores que ocorrem 2 a 5 horas após a refeição. Então não tem relação com o alimento.
Pelo contrário, é aquela pessoa que relata melhora no quadro clínico após alimentar. E aqui tem outro ponto-chave importantíssimo. É aquela pessoa que relata dores pela madrugada, entre as 23 e as 2 horas. É o momento que ocorre a estimulação circadiana da secreção ácida e nesse momento a pessoa pode relatar dores pela úlcera duodenal. Ok? O tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, as indicações de cirurgia são as mesmas da úlcera gástrica. Irritabilidade clínica, sangramento que não resolve com endoscopia, em caso de perfurações e obstruções. Na úlcera duodenal, pessoal, é importante associar a vagotomia. Nós sabemos que o nervo vago, ele inerva também o estômago e o duodeno. E qual é a função dele no trânsito intestinal? O que o nervo vago faz com relação ao trânsito intestinal? Ele acelera o peristaltismo, ou seja, quando existe um estímulo do nervo vago, acetilcolina, ele acelera o peristaltismo e isso, por consequência, aumenta a secreção ácida. Outra coisa que ele faz, como ele acelera o trânsito intestinal, ele tem que relaxar o piloro. Esse esfíncter tem que estar relaxado. Imagina se ele acelera o trânsito e o esfíncter está fechado. O alimento não passa. Então ele tem essas duas funções. Ele acelera o trânsito e ainda relaxa esse esfíncter. Então quando a pessoa quer utilizar essa técnica de vagotomia para diminuir a secreção ácida, né, indicação aí das úlceras duodenais, ele tem que fazer uma ressecção da válvula. Chama, deixa eu olhar aqui, a piloroplastia, que é, né, cortar um pouco desse esfíncter para que ele não fique fechado, contraído na hora que o alimento precisa passar. Porque pensa comigo, se eu fizer a vagotomia, eu vou diminuir o trânsito, ok? Eu vou diminuir o trânsito, só que o problema aí é que o nervo vago tinha a função de relaxar. Se eu cortei a comunicação do nervo vago, o que vai fazer? Vai contrair. Então eu tenho que fazer essa piloroplastia aí. Piloroplastia, né? Melhor dizendo. Eu sofro muito com essa passagem do Paraguai e falando em português Paraguai, a gente acaba ainda misturando muito essas, né, as pronúncias aí. Bom, pessoal, e as complicações então das úlceras pépticas? São 3. Sangramento, que é a principal complicação nas úlceras pépticas, a perfuração, que é o nosso abdômen agudo perfurativo, que a gente vem falando aí nas aulas anteriores, e no caso de obstrução. Então, pessoal, o abdômen agudo perfurativo é aquele paciente que tem dor súbita, abdômen tábua, ausência de maciez hepática. Quase que é uma trilogia. Esse, então, quer dizer que eu posso falar que o abdômen agudo perfurativo, o diagnóstico dele é clínico? Sim, é eminentemente clínico. É uma dor súbita de curta intensidade, aquela pessoa que procurou o pronto atendimento num curto período, diferente de uma colecistite, que é um quadro arrastado, diferente de um apendicite, que é um quadro arrastado, até mesmo uma diverticulite. Aqui é um período mais curto. E ele tem essas 3 características aí. Ele tem irritação peritoneal generalizada, o abdômen tábua e a ausência da maciez. Essa ausência da maciez, né, é possível visualizar no raio-x, né, o pneumo peritônio. Então a radiografia e a tomografia pode confirmar o diagnóstico sindrômico, mas dificilmente o diagnóstico etiológico. Então, um paciente que já chega para você com aquelas características que a gente falou, pessoal, o tratamento é cirúrgico, ok? É cirúrgico. Valeu! O que nós tínhamos para falar para você sobre úlcera péptica é isso. Um repasso aí, não se esqueça, as úlceras gástricas. A pessoa come,
e dói. A duodenal, ele come e melhora. A duodenal é aquela que a pessoa relata que é acordada pela noite com dores abdominais, dores epigástricas. Um abraço, até lá. Inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos. Próximo tema aí vai ser abdômen agudo obstrutivo. Até lá.